pessoal, bem-vindos à continuação desta série de tutoriais em After Effects. Aqui fala o Bruno 1 para VFX Produções. Estamos trabalhando com a vida glacial. Antes de continuar aqui, eu só vou fazer uma atualização com relação aos DVDs da série VFX Total. Os volumes 1 e 2 já foram para a empresa de replicação. Eu creio que mais uma semana eles estarão disponíveis. Eu já vou fazer uma página listando todo o conteúdo para que vocês possam ter todas as informações com relação a esses DVDs. Então, fiquem de olho, está por vir. Com relação ao nosso tutorial, eu estava dando uma olhada aqui e eu notei alguns problemas. Repare você que quando a câmera mexe, a gente tem aqui um corte abrupto devido à margem do tamanho da composição original da fotografia. Então, para eliminar esse problema aqui, nós vamos ter que primeiro aumentar a resolução da composição e, em segundo lugar, nós vamos ter que dar uma suavizada aqui nesse sistema de partícula para fazer uma transição mais suave aqui na borda do granizo ou da neve que cai aqui. Então, vamos começar fazendo isso. Eu vou clicar aqui na composição 1. Vamos então em Composition Settings, e eu vou exagerar aqui, eu vou passar de 1280, mantenha aqui o Locked Aspect Ratio marcado para você não perder a proporção da composição. Eu vou colocar aqui em 2500 e automaticamente a altura foi para 1406. Então a gente vê aqui um aumento na área da composição, mas eu lembro que o layer aqui, neve, tá certo? A gente vê que ele ainda está no tamanho pequeno da composição antiga. A gente tem então que aumentar. Eu vou em Layer, Solid Settings e vou fazer a mesma coisa. Eu vou clicar o Aspect Ratio e vou botar em 2500 aqui. Então com isso a gente tem agora as partículas indo até o final da composição, mas veja que houve também um aumento proporcional aqui na área dela e no tamanho das partículas. A gente vai corrigir isso. Eu vou aqui no raio X e vou diminuir para o tamanho da nuvem. E no mais, eu vou trabalhar aqui no tamanho da partícula. Eu vou pegar o Burst Size e vou puxar para baixo e o Depth Size também. Então, como a gente pode ver, as partículas ainda atingem aqui o fundo da composição. Então, para corrigir isso, nós vamos trabalhar em dois aspectos. Primeiro, na opacidade ao longo da vida, que é o Opacity Map. Eu vou pegar a caneta e vou desenhar essa curva aqui, caindo mais rápido. E, em segundo lugar, eu vou diminuindo aqui a longevidade dela até que eu obtenha a suavização aqui necessária. Então, com a longevidade de 1.4 e aquele gráfico reduzido, eu tenho assim as partículas fazendo um fade aqui para transparência, de modo que elas não atinjam a borda da composição. Então, quando a gente retorna na principal agora, a gente vê aqui problema resolvido. É claro que a gente tem que fazer a mesma coisa para a composição 2. Eu vou rapidamente aumentar aqui o Composition Settings dela para 2500. E com relação ao layer da neve, eu vou deletar, volto na Comp 1, vou copiar o layer com a agulha aqui no início do timeline. Ctrl C, vou em Comp 2, Ctrl V e puxo aqui para baixo. Então eu tenho aqui o mesmo efeito. Então a questão está resolvida. Nós podemos retornar para a composição principal. E agora nós vamos continuar trabalhando aqui na animação da câmera. Para isso, nós vamos criar mais uma composição. Eu vou vir aqui no projeto. Eu vou pegar a composição 2, eu vou dar Ctrl D, girando Comp 3.
Vou abrir comp3. Vou pegar o layer Our Family Grows 2. Eu vou duplicar, gerando o 3 aqui dentro. Então, com o 2 selecionado, eu pressiono Alt e faço a substituição. Eu abro o 3. E dentro do 3, eu vou trocar a foto. Vou pegar uma outra foto aqui, vou selecionar a foto. Pressionando Alt. Pressiono Shift e faço a escala aqui. Então, muito bem. Eu vou simplesmente alterar aqui a posição do floral, mais uma vez. Vou rotacioná-lo. E vou reposicioná-lo. Só para dar um aspecto um pouco mais diferenciado entre as fotos. Então, agora eu vou para o principal de novo. E vou trazer a comp3 para a cena. Então, aqui a gente tem a comp3. Vamos reposicioná-la. A gente tem aqui o ponto em que temos as duas. Então, eu vou pressionar P. Eu vou transformar o layer para 3D. Eu vou jogá-la para o lado. Ela está aqui, né? Então, a gente joga para o lado. Eu vou jogá-la para trás em Z. E mais um pouco à direita. Dessa forma, a gente pode fazer aqui a transição da câmera de uma cena para outra, criando um keyframe para o nulo. E botando a agulha aqui na posição final aqui da composição 2, a gente vai trabalhar com o nulo. E posiciona de forma a focalizar aqui. Um pouco perto. Aí é uma questão de ajuste manual mesmo. A gente tem um movimento interessante de uma composição para outra. Se você quiser, você pode dar um movimento curvilíneo aqui. Basta segurar o nulo. Tá ok? E aqui a gente trabalhar na curva Bezier. Vamos ver aqui qual é a interpolation dela. Vou botar em Bezier. Porque aí eu tenho as âncoras e posso fazer o movimento mais arredondado. É só uma questão de ajustar aí. Aqui a gente pode também fazer a mesma coisa. Fazer o arredondamento através do ajuste das âncoras. Então,
Outro aspecto interessante que a gente pode fazer nessa cena, a gente pode adicionar mais um sistema de partículas para fazer como se fosse grãos de poeira no espaço. Vamos então adicionar mais um sistema. Eu vou em Layer, New, Solid. Eu vou nomear de poeira. E com esse layer selecionado, vamos em Efeito, Simulation, CC Particle World, para adicionar um novo sistema de partículas. Vou abrir o Producer e vou abrir aqui o raio bastante, tanto em X como em Y e principalmente em Z. Então a gente deve ter partículas ao longo de toda a cena. Deixa eu puxar aqui para que já tenhamos partículas sendo emitidas desde o início. E agora eu vou abrir aqui a física. Eu vou tirar a velocidade. Eu vou tirar a gravidade. Isso faz com que as partículas fiquem paradas onde elas foram formadas. Vamos alterar elas de, abrindo aqui, partículas de line para faded sphere. Agora vamos alterar a cor dela, tanto a cor de nascimento como de morte, para branco. E vamos colocar a longevidade dela em 10 segundos. Então a gente tem aí as partículas ao longo da cena. Vamos diminuir o birth rate para 1, porque a gente tem muita partícula. Eu tirei esse grid também. Então você vê que a presença das partículas dá toda uma dinâmica na cena, principalmente se a gente adicionar motion blur. Você vê que fica mais pesado. Vamos soltar uma prévia aqui em tempo real para a gente ver como é que está ficando. Nosso tempo já está esgotando. Vou dar pausa aqui. Então aqui já dá para a gente ter uma ideia. Uma coisa que a gente pode fazer também aqui é sincronizar o movimento do nulo do lens flare, tá certo? Então vamos fazer isso rapidamente. Nesse ponto aqui, eu vou pegar o nulo do lens flare, vou pressionar U para abrir meus keyframes, e nesse ponto aqui, eu vou marcar um keyframe para travar a interpolação nesse ponto. Trago aqui a posição até o outro lado da câmera e movo meu lens flare para o outro lado da cena. Então, enquanto a gente tem o movimento da câmera, a gente tem a transferência do lens flare para o outro lado. Eu acho que fica bastante interessante. Ou se quiser mais para baixo um pouco, fica a gosto do cliente. Então resta apenas fazer mais um movimento do lens flare para a transição da foto 2 para a foto 3. Eu vou marcar um keyframe de interpolação para o nulo aqui. Vou sincronizar ele aqui.
marco keyframe. E simplesmente vou levar para o outro lado aqui. Então isso nos dá esse movimento aqui. E aí a gente tem o efeito completo. Para inserir novas fotos, isso aí você já sabe como duplicar, como trocar as fotos e reposiciona as novas composições. O procedimento agora daqui para frente seria repetitivo, você pode fazer quantas fotos quiser. Lembrando que para ajustar o tamanho da composição principal em termos de tempo, basta você vir em Composition Settings, e aqui você tem a duração. Você pode ajustar aqui a quantidade de segundos ou minutos de acordo com a quantidade de fotos que você desejar inserir nessa composição. Então, com isso a gente conclui mais um efeito. Espero que vocês tenham gostado. Deixo um abraço a todos. Voltamos daqui a alguns dias com uma nova série em After Effects. Um abraço a todos.